Bom dia, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, como eu falei, hoje eu vou gravar o vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre a fatoração, né, que é fator comum em evidência. Então, continuamos no capítulo 4, ok? Mas a parte que fala da fatoração por fator comum em evidência está na página 89, tá? Então, tá aqui lá no nosso livro do EDB, tudo bonitinho. Lá na página 89, a gente tem onde fala de fator comum em evidência, que é o novo modelo de fatoração que a gente está vendo. A gente já viu TQP é o trinômio quadrado perfeito, que para fatorar tem que ser trinômio, né? Tem todas aquelas condições. A gente viu diferença entre quadrados, que tem que ser binômio e todas as outras condições. Agora, fator comum em evidência ele não precisa ser um binômio ou um trinômio, ele pode ter a quantidade de termo que for, desde que tenha fator comum, ok? Todos os termos têm algum fator em comum, tá bom? E o que é o fator comum? É um monômio comum a todos os termos do polinômio, é um divisor comum a todos os monômios, ok? Então, o polinômio tem vários monômios, né? Então, você pega um divisor em comum a todos eles, é como se fosse tirar um MMC de todos os monômios ali, tá bom? Do seu polinômio, seja um binômio, trinômio, seja quantos ômios esteja na sua expressão algébrica, tá bom? Vamos lá, então. Alguns exemplos para a gente entender. Então, tem aqui um trinômio, AT, BT, CT. A, T são fatores, né? A vezes T, não é isso? BT são fatores, B vezes T. E CT são fatores, C vezes T. O que tem em comum em todos esses, cada um desse trinômio, né? Cada um termo desse trinômio é um monômio. O que tem em comum em todos eles? Deixa eu pegar uma cor de caneta aqui. Tá vendo que todos têm o T aqui, ó? T, T, e T. Então, quem é o fator comum desses três termos? É o T. Então, a gente coloca o T em evidência. Colocar em evidência é separar ele, deixar ele separadinho dos outros. Só que depois que você separa, para a gente colocar aqui, ó, descobrir quem que vai aqui, não é simplesmente colocar todo mundo. Você faz o processo inverso da distributiva. Você vem dividindo. Então, ó, AT dividido por T, ó, corta T com T, e vem fica o A aqui, tá vendo? Aí você faz BT dividido com T, corta T com T, sobra o B. CT dividido com T, corta T com T, sobra o C. Tá vendo? Ou seja, aquele que não é o fator comum, ele vai lá para dentro do parênteses. E aqui é a forma fatorada desse trinômio, porque isso aqui é uma multiplicação. T vezes isso aqui, o que está dentro do parênteses, a gente considera um termo só. Então, é uma multiplicação. E isso é fatorar, é transformar uma expressão algébrica numa multiplicação. Então, aqui está a forma fatorada. Para tirar uma prova real, caso você queira verificar se você fatorou da maneira correta, é só fazer a multiplicação. T vezes A, AT. T vezes B, BT. T vezes C, CT, colocando em ordem alfabética, né? E aí, tá certinho. Tá? Vamos ver um outro exemplo agora com números, como que fica. Então, tem aqui um outro trinômio para a gente fatorar. Não é TQP, dá para ver, né? Porque o outro já não tem raiz, a gente já percebe, tem um menos 4x ali, então não é TQP mesmo. Então, a gente vai tentar fatorar utilizando o fator comum em evidência. A princípio, como eu já falei para vocês, dei uma pincelada no conteúdo, a gente vai fazer por um caminho longo. Qual é o caminho longo? A gente vai achar aqui o fator comum, né, como se fosse o MMC, o MDC, na verdade, de todos esses termos. Como a gente faz isso? A gente fatora cada letra, cada número. Então, como que eu fatoro o 8? A gente decompõe em fator primo. Tá? E como que vai ficar o 8? 2 vezes 2 vezes 2. Né? Tipo fazer o MMC, né? 8 divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Então, sobra 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 8 ficou como 2 vezes 2 vezes 2. X e Y ficou x vezes y. 10. 10 é 2 vezes 5, fatorado em fator comum, né? Só em números primos, tá? Então, ficou 2 vezes 5. Aí sobra x vezes z. O 4, 2 vezes 2, x. Isso aqui são vários fatores, aqui são vários fatores, aqui são vários fatores. O que eles têm em comum? Ó, tem um 2 aqui, tem um 2 aqui e tem um 2 aqui. Já é alguma coisa em comum entre eles. Aqui tem mais 2, mas aqui não tem. Então, já não dá para colocar mais de um 2 em comum. Mas, ó, tem x aqui, ó. Tem x aqui e tem x aqui.
Tem mais alguma coisa em comum nos três? Tem que ter nos três termos. Todos os monômios dessa expressão têm que ter o mesmo fator comum. E, pelo visto, são só esses dois, o 2 e o x. Então, a gente vai colocar 2x em evidência. Coloco 2x em evidência, quem que vai ficar dentro do parênteses? Lembra que eu falei que aí você vem dividindo? Eu vou pegar tudo isso aqui e vou dividir por 2x. Vai cortar 2 com 2, x com x, o restante fica aqui dentro. Ou seja, quem não é o fator comum, fica lá dentro do parênteses. O sinalzinho de mais, corta o 2, corta o x, sobra 5z, ó. Sinalzinho de menos, corta o 2, corta o x, sobra só o 2. E agora a gente só organiza isso aqui fazendo as multiplicações, né? 2 vezes x, que é 2x, 2 vezes 2 vezes y, que é 4y, 5 vezes z, que é 5z, né? E aí vai ficar da maneira fatoradinha, tá bom? Ficou 2x, 4y, 5z menos 2. Se a gente fizer a distributiva aqui, ó, 2x vezes 4y, 8xy, ó, que tá aqui. 2x vezes 5z, 10xz, quem tá aqui. 2x vezes menos 2, menos 4x, é quem tá aqui. Ou seja, essa é a forma fatorada desse trinômio, usando o fator comum em evidência, que é o inverso da distributiva, tá bom? Mais dois exemplos, tá? Esse aqui. Vamos lá, ó. Tem letras e tem número para a gente decompor. O 5 já é primo, então não tem como decompor o 5. Letra ao cubo. Como que a gente decompõe a letra? Ela vezes ela vezes ela. A gente está fazendo fator comum aqui, caminho longo, tá? Na sexta-feira eu vou ensinar a fazer o caminho curto. Primeiro, caminho longo. Então ficou, ó, abrir todo o x, ó. X vezes x vezes x é x ao cubo. Y vezes y vezes y é y ao cubo. 15, como que eu decomponho o fator primo, né? 15 não divide por 2, divide por 3, aí fica 5, divide por 5 dá 1. Então, 3 vezes 5 é o 15 decomposto em fator primo. X ao quadrado eu abri e o y está aqui. 25 é 5 vezes 5. X ao quadrado é x vezes x e y ao quadrado é y vezes y. Vamos achar aqui, então, o fator comum nesses três termos, né? Cada monômio. Tem 5 em todos? Opa, tem. Então, 5 é um fator comum. Ó. Tem 5 aqui, tem 5 aqui e tem 5 aqui. Então, esse é um fator comum. X. Opa, tem x aqui, tem x aqui e tem um x aqui. Tá? Não tem outro número. Mas outro x, tem mais x em todos? Opa, tem mais um x em todos. Então, mais um x é um fator comum. Mais um x aqui, mais um x aqui, mais um x aqui. Será que terminou? X sim, ó, porque aqui não tem mais x. Aqui tem um sobrando, mas os outros não tem. Tem que ter em todos. Y, tem y em todos? Tem, pelo menos um y tem em todos. Então, tem mais o y ainda para a gente colocar como fator comum. Ó, tem bastante fator comum aqui para a gente colocar em evidência. A gente coloca todos. E o y. Belezinha, agora não tem mais fator comum, ó, não tem mais nada que se repete nos três. Então, tudo isso vai ser o meu fator comum. Vou colocar tudo isso em evidência. Ó, 5 vezes x vezes x vezes y. Ó, 5x, x e y. Abro o parênteses, quem que vai entrar aqui? É o que sobrou. 5x, x e y era o fator comum, sobrou x, y, y. O sinal vem, 5x, x e y era o fator comum, sobrou 3. 5x, x e y era o fator comum, sobrou 5 e y. Depois que a gente fez isso, aí a gente só organiza, né? O que sobrou aqui? 5x vezes x é x ao quadrado, y. Aqui, x, y vezes y é x, y ao quadrado. 3 é 3, 5 vezes y, 5y. Então, essa é a forma fatorada, usando o fator comum em evidência, porque não dava para usar outro tipo de fatoração aqui, né? Dessa expressão algébrica desse trinômio. Ok? O último jeito, olha que bonitinho esse. Como a gente fatora isso, professora? Vamos entender que quem está entre parênteses é um termo. Então, aqui eu tenho um fator n e o fator a mais p, porque aqui é n vezes a mais p. A gente não vai fazer a multiplicação, a gente não vai fazer a distributiva. Aqui a gente tem o m, a mais p. Tá vendo que os dois, isso aqui é um termo dessa minha expressão algébrica, e isso aqui representa um outro termo da minha expressão algébrica.
Mas consegue ver que ambos têm o A mais P, ó, como fator A mais P? E aqui também tem um A mais P. Então, o A mais P ele representa um termo só. Então, ele é o fator comum. Os dois têm o A mais P. Então, o A mais P vai ser o fator comum. Eu coloco o A mais P e em evidência eu separo ele entre parênteses mesmo, tá? Porque já estava entre parênteses, mantém ele entre parênteses, multiplico, abro parênteses. Não é isso que a gente fez aqui, ó? Quando colocou 5x, xy em evidência, a gente não abre o parênteses. Então, ficou A mais P, fecha o parênteses e abre o parênteses. E aí faz o mesmo processo. Ó. Se isso era o que estava em evidência, quem que sobrou? O M. Se isso era o que estava em evidência, quem que sobra? O menos M. E aí fica aqui a forma fatorada dessa expressão algébrica, ok? E é isso, tá? O que eu tinha que falar para vocês em relação ao conteúdo de fator comum em evidência é isso. Mas aí tem atividade para fazer. O que vocês vão fazer? O resumo teórico desse conteúdo no caderno, sempre, 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 tá bom? Não precisa postar esse resumo no Google Classroom, mas precisa ter para você ter o seu caderno organizado com todos os conteúdos. Aí eu pedi alguns exercícios, ó, a gente já fez o 2 e o 4, que eu vou corrigir na aula agora, quarta-feira, que vai ser turma junto, né? Quem tá vendo esse vídeo antes da aula. Então, a gente vai fazer essa correção. E aí, sobrou para fazer até quinta-feira, 10 horas da noite, se atentem ao horário, os exercícios 1, 3, 5 e 9, da mesma página 90 do livro. Aí, tira foto das resoluções e posta no Google Classroom. Okay? Eu coloquei aqui a frase da Maria Romero, porque hoje, né, que eu estou gravando hoje é terça-feira, é dia de Maria Romero. E ela faz essa frase que a gente gosta muito de rezar. Põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Ok? É isso, então, por hoje. Até mais. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.